Eu agora queria convidar você, meu querido, minha querida, a abrir a palavra de Deus, a Santa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, chegue pertinho dele, pertinho dela, estenda o seu exemplar da Escritura e abençoe o seu vizinho. Atos capítulo 12, do verso 1 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram então os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: Cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele o fez. Disse-lhe mais: Cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio do anjo, julgando antes que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar, e, reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu o portão, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, assegurava-lhe que era assim. Eles então diziam: É o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram-no e pasmaram. Mas ele, acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Deus abençoe a sua santa palavra, lida aos nossos corações. O irmão pode se assentar, a irmã pode se assentar. Queremos falar esta noite, meus irmãos e minhas irmãs, sobre a igreja que ora. Pense um pouco sobre isso. A igreja que ora. John Wesley, que foi um grande pregador e avivalista inglês no século XVIII, disse: Deus nada faz senão em resposta à oração. Pense um pouco nessas palavras, nos desdobramentos dela. Deus nada faz senão em resposta à oração. Deus é soberano. Ele pode agir como e quando quer, mas na sua soberania escolheu agir em parceria conosco e realizar os seus milagres em resposta à oração dos irmãos. Amados,
todo milagre é o cumprimento de uma promessa e a resposta de uma oração. Há duas coisas que Deus gosta muito, que é cumprir promessas e atender orações. Por isso, quando o Senhor quer realizar um milagre, normalmente o que Ele faz é despertar a igreja para orar, para clamar, para interceder. E nós podemos ver na igreja de Jerusalém, aquela igreja primitiva, não tinha 125 anos como nós, era uma igreja que engatinhava na fé, mas fazia isso com muita sinceridade. Nós podemos ver naquela igreja quais são as marcas de uma igreja que ora, de um povo de oração, e Deus age e opera maravilhas. Que estejam essas marcas presentes em nós e em nosso meio, para que também contemplemos as maravilhas do Senhor. Amém? Quais são, irmãos, as marcas da igreja que ora? Primeira coisa que nós vemos nesse texto é que a igreja que ora acredita no poder de Deus. Porque a igreja estava orando. Orando para quê? Para que Pedro fosse solto. Entretanto, meus irmãos e minhas irmãs, não havia a menor possibilidade de que Pedro fosse solto. Humanamente, aquilo era impossível. A Bíblia diz que o rei Herodes, para agradar os judeus, havia executado Tiago e agora havia aprisionado Pedro. Há 4 reis chamados Herodes no Novo Testamento. E por isso, às vezes, a gente se confunde. Houve o rei Herodes o Grande, que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu. O rei Herodes Antipas, que foi aquele que mandou cortar a cabeça de João Batista. O rei Herodes Agripa I, que é este rei que matou a Tiago e desejava matar Pedro. E no finzinho de Atos aparece o rei Herodes Agripa II, que era filho deste. Então, 4 reis chamados Herodes. Irmãos, nenhum deles valia nada. E então agora este homem ímpio, não por uma questão de justiça, mas de marketing, de ibope, de popularidade, apenas porque queria agradar os judeus, inicia uma perseguição ali em Jerusalém e manda matar Tiago. Há 2 Tiagos que se destacam no Novo Testamento. O Tiago que escreveu aquela epístola e que foi o pastor da igreja de Jerusalém por muitos anos e que era irmão de Cristo. E o Tiago que era irmão de João, um pescador, filho de Zebedeu, um dos apóstolos. Foi este Tiago, o filho de Zebedeu, então o primeiro dos apóstolos a conhecer o martírio. E a situação de Pedro era delicada, porque a Bíblia nos fala que ele estava guardado por 4 grupos de 4 soldados. Pedro dormia no cárcere interior da fortaleza, na cela mais interna de todo aquele complexo. Ele dormia acorrentado a 2 soldados e outros 2 soldados vigiavam a porta. Ainda que Pedro conseguisse se livrar daqueles 2 com os quais estava acorrentado e passar pelos 2 depois da porta trancada, havia toda uma penitenciária que ele precisaria atravessar se quisesse chegar à liberdade. Irmãos, 16 soldados para vigiar um homem. Então não era como essa fuga de presos que às vezes a gente ouve que aconteceu aqui no Brasil. Não, era mais uma coisa para Tom Cruise do Missão Impossível. Algo extraordinário, que simplesmente não podia ser feito. Ainda assim a Bíblia diz que a igreja orava, aquela igreja acreditava no poder de Deus. De fato, o texto sagrado nos diz no versículo 5, que a igreja orava com insistência a Deus
por ele. Essa palavra com insistência, ou insistentemente, incessantemente, intensamente, dependendo da tradução da sua Bíblia. Lá no Novo Testamento, em grego, que é a língua na qual o Novo Testamento foi escrito, é a palavra grega estenos, de onde vem a nossa palavra extenuado, cansado. Estenos significa insistentemente, intensamente. Só há uma outra ocasião em todo o Novo Testamento em que essa palavra aparece. É em Lucas capítulo 22, verso 44. Quando Lucas, o mesmo autor de Atos, nos diz que Jesus, no Monte das Oliveiras, em agonia, orava intensamente e gotas de sangue lhe brotavam como suor no corpo e caíam ao chão. Jesus, ali no Monte das Oliveiras, orava desse jeito, estenos, intensamente. E essa mesma palavra que aparece agora quando a igreja ora a favor de Pedro, intensamente. Eu louvo a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, isso é sinal de que aquela igreja havia aprendido a lição. Aqueles crentes estavam imitando Jesus e oravam como o Salvador havia orado. Para eles a oração não era um passatempo, a oração era uma batalha, a oração era um trabalho. Martinho Lutero vai dizer que a oração é o suor da alma. E uma igreja que ora por quê? Ora porque acredita no poder de Deus, que Deus realiza o impossível. O câncer que não pode ser curado, o viciado que não pode ser liberto, o problema que não pode ser resolvido, o casamento que não pode ser salvo. Por estes a igreja ora, porque a igreja sabe que para Deus todas as coisas são possíveis. Devemos então acreditar no poder de Deus. Mas era só nisso que aquela igreja acreditava? Não. E aí nós nos deparamos com a segunda marca de uma igreja que ora. Uma igreja que ora acredita no amor de Deus. Nós cremos que Deus é poderoso, mas precisamos crer também que Deus é amoroso. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, se não é verdade. A igreja orava por Pedro e orava incessantemente. Era mais de meia-noite e a igreja estava orando. Lá na nossa igreja em Mata da Praia, essa noite teremos vigília de oração. Daqui a pouquinho os irmãos começam, vai das 10 da noite às 6 da manhã. E aqueles crentes faziam uma vigília de oração. Eles oravam pedindo a Deus o quê? A libertação de Pedro. Entretanto, poucas semanas antes, Herodes havia apreendido Tiago, amigo de Pedro, companheiro de Pedro desde os tempos de pescaria, discípulo de Jesus, líder da igreja. Herodes prendeu Tiago. Os irmãos acham que a igreja orou pela libertação de Tiago? Sim ou não? Orou. Quando a igreja soube que Tiago havia sido preso, eu tenho certeza absoluta, os irmãos oraram. Os irmãos clamaram, e ainda assim, Tiago foi morto. Agora, aquela igreja traumatizada, entristecida, enlutada, ferida, vê outro de seus líderes amados sendo aprisionado do mesmo jeito. E o que aquela igreja faz? Ora ao Senhor. Irmãos, isso é bonito demais. Porque aqueles irmãos poderiam ter falado, olha, nós pedimos a Deus que libertasse Tiago, mas Tiago não foi liberto.
Então por que vamos orar agora para que Deus liberte a Pedro? Não, aqueles irmãos não pensaram assim, porque aqueles irmãos entendiam que Deus é poderoso para realizar todas as coisas, mas também é amoroso para realizar o melhor. E o melhor de Deus nem sempre é aquilo que nos parece melhor. É onde entra a fé. Fé não é apenas acreditar que Deus pode nos dar o impossível. Fé é também acreditar que aquilo que Deus nos der será o melhor para nós. Tiago não foi morto porque Deus não o amasse. Tiago não foi morto porque a igreja orou pouco. Tiago foi morto porque Deus tinha outros planos para ele. Jesus Cristo já havia dito a ele: você vai beber o cálice que eu bebo. Você vai ser batizado no batismo com que eu sou batizado. E irmãos e irmãs, o que nós temos que entender é isso, que cada ser humano tem uma história particular com Deus. A sua história com Deus é só de vocês dois. Deus ama tanto você, que Ele constrói uma caminhada exclusiva com você, de intimidade com você. E as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus. E aquilo que parece o melhor aos olhos humanos, nem sempre o é. Precisamos confiar em Deus. Lembram-se de Jó? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós nem sempre o entendemos, mas nele nós confiamos. E uma igreja que ora é uma igreja que acredita que Deus ama e que aquilo que Deus faz é o melhor. A igreja de Jerusalém não ficou revoltada. Os irmãos de Jerusalém não abandonaram a igreja. As pessoas não murmuraram contra o Senhor, elas continuaram orando. E irmãos, Deus tem um propósito para cada pessoa. Deus quis libertar Pedro, mas não quis libertar Tiago, porque Deus amava mais Pedro do que Tiago? Não, porque Deus tinha planos diferentes. Aliás, eu fico imaginando a conversa de Pedro chegando no céu com Tiago. Fico imaginando. Passaram-se muitos anos. E Pedro chega no céu. Quando Pedro chega no céu, lá está Tiago. Os dois se abraçam. Pedrão, cara, finalmente você chegou. Estou te esperando aqui em cima há um tempão. Que saudade, Pedro. E aí, como é que você está? E Pedro dizendo para Tiago: pô, Tiago, lá embaixo, cara, foi osso. Foi difícil, irmão. Olha, muita tribulação, muita luta, muita perseguição. Tiago, você acredita que no final, eu já velhinho, ainda me crucificaram de cabeça para baixo? E o Tiago respondendo: poxa, Pedro, que tenso, hein? Olha, eu, nos últimos anos, desde que cheguei aqui, é só bênção. É só alegria. É ouvir os anjos cantando, é contemplar a face do Salvador, é não ter tristeza, nem pranto, nem dor. Aí você começa a pensar: quem será que Deus amava mais? O Pedro ou o Tiago? É claro que Deus amava os dois. Jesus morreu naquela cruz pelos dois. Jesus morreu naquela cruz por você. Então entenda isso. Nós pedimos a Deus, nós clamamos a Deus com fé, e nós contemplamos milagres. Mas às vezes também nós ouvimos um não, porque Deus tem outro plano. E se temos intimidade com Ele, se o conhecemos bem, damos glória também quando este não chega a nós, porque tudo que Deus faz é por amor e é o melhor para nós, mesmo que aparentemente não seja. Então a igreja não deixa de clamar, a igreja não deixa de orar, a igreja não deixa de acreditar, e eu espero que você não deixe também. A igreja tinha orado pelo Tiago. Tiago foi morto. Agora Pedro estava preso. O que fazia a igreja? Orava por Pedro. E a Bíblia diz: orava intensamente. Uma igreja que ora, acredita no amor de Deus. Que Deus é bom, que Ele abre as suas mãos para derramar bênçãos e graças, milagres e vitórias sobre aqueles que o buscam em espírito e em verdade.
Mas vamos continuar na história, meus irmãos, que é uma história tão bonita e que nos ensina tantas lições preciosas. Terceira característica de uma igreja que ora. A igreja que ora contempla os milagres de Deus. Não espere ver muitos milagres ao longo da sua vida se você não é um homem, se você não é uma mulher de oração. Mas quando a igreja ora, a igreja contempla milagres, e certamente, ao longo de 125 anos, muitas foram as curas, os livramentos, as maravilhas, restaurações, bênçãos, conversões que Deus operou aqui nesta igreja em resposta à oração dos seus filhos e das suas filhas. Houve um milagre. A Bíblia diz que Pedro estava ali, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas diante da porta guardavam a prisão, e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio do anjo, julgando antes que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Eu acho fantástico isso aqui, meus irmãos. Deus foi o inventor da porta automática. Você já foi no shopping e você chega perto da porta e ela abre sozinha e você fala: que maravilha da engenharia. É nada, ó. Lá no Novo Testamento já tinha porta automática. E era um portão de ferro, cadeias enormes. Quando Pedro chegou ali, a porta abriu sozinha e Pedro saiu. A Bíblia diz que ele nem sequer acreditava no que estava acontecendo. Pedro achava que era um sonho. E aí, quando ele finalmente se dá conta do que aconteceu, foi correndo lá na igreja, que estava reunida na casa do João Marcos. E o que a igreja fez? Também achou que era um sonho. Porque o milagre foi tão grande que foi demais para Pedro e foi demais para a igreja. Foi demais para Pedro e foi demais para a igreja. Queridos, Deus sempre pode nos dar aquilo que nós pedimos, e Deus sempre pode nos dar além do que aquilo que nós pedimos. Parece que o milagre foi demais para Pedro. Pedro achou: não pode ser, é um sonho. Parece que o milagre foi demais para a igreja. Os irmãos disseram: não pode ser, é um anjo. Então a gente descobre com esse detalhe da história que a fé daqueles homens não era uma fé perfeita. Eles eram pessoas como nós. Aquela igreja orava. Pedro era um homem de oração. Eles tinham fé, mas a fé deles não era uma fé perfeita. Tanto que Pedro achou que fosse um sonho, a igreja achou que fosse um anjo. Há um hino muito bonito do cantor cristão que diz na sua letra: sua fé Jesus contemplará. Esse hino não diz que Jesus vai contemplar a nossa fé quando nós tivermos uma fé perfeita, absolutamente pura, isenta de dúvidas, a 100%. Não. A fé que você tem, Jesus vai contemplar. Há uma frase de Juan Zoller, ele diz assim: só existe uma maneira de ter mais fé, utilize a que tem. Gosto dessa frase, faz muito sentido para mim. Como é que a minha fé vai crescer? A minha fé é pequena. Pastor Marcelo, o senhor não faz ideia. A minha fé é tão pequena, eu sofro com dúvidas, com questionamentos, eu oscilo. Como eu queria que a minha fé fosse maior? Como eu posso ter uma fé maior? A única maneira, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é usar a fé que você tem. Ah, mas ela é pequena, ela é imperfeita, ela oscila. Pastor Marcelo, é um fiapo de fé.
Pois bem, pegue o seu fiapo de fé e coloque em Cristo. Porque não é o tamanho da sua fé que vai operar o milagre, é o tamanho daquele em quem você coloca a sua fé. E quando a nossa fé é colocada sobre Jesus, milagres acontecem. Aquele grande milagre não aconteceu porque a fé de Pedro fosse perfeita ou porque a fé daqueles crentes fosse perfeita, mas porque tanto Pedro quanto a igreja colocaram a fé na pessoa certa, Jesus de Nazaré, o Salvador, o Senhor. E essa fé, a gente percebe duas coisas que eu acho muito interessante. O que a igreja fazia? Orava. O que Pedro fazia? Dormia. Qual a razão? A mesma, porque eles tinham fé. A igreja orava porque tinha fé. E o Pedro dormia porque tinha fé também. Irmão, fala a verdade. Se você estivesse preso numa cadeia, sabendo que no dia seguinte seria a sua execução, você dormiria aquela noite? Mas Pedro dormia. Tanto que quando o anjo apareceu, ele pensou que fosse um sonho. Isso é fé. Eu queria falar para você essa noite, em nome de Jesus, tem que ter fé para orar e tem que ter fé para descansar. Tem que ter fé para clamar e tem que ter fé para dormir. Davi dizia: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Quero do fundo do meu coração que essa noite você tenha sono e você durma e acorde amanhã revigorado, porque você colocou aquele problema que tanto lhe afligia nas mãos do Senhor. Lembra disso. Tem que ter fé para pedir e tem que ter fé para confiar. Tem que ter fé para orar e tem que ter fé para dormir. Aprendemos isso com Pedro e com a igreja. Então, uma igreja que ora acaba contemplando os milagres de Deus. E uma última marca da igreja que ora, um quarto e último sinal: a igreja que ora glorifica o nome de Deus. Este pode nos parecer apenas um detalhe, mas é um detalhe muito importante. A Bíblia diz que Pedro, versículo 17, acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Pedro contou como o Senhor o tirara da prisão. Pedro fez questão de dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Pedro não assumiu uma postura de astro espiritual e disse: vejam o que eu fiz. A igreja não assumiu uma postura de orgulho espiritual e disse: vejam o que nós fizemos. Tanto Pedro quanto a igreja, com humildade e com fé, deram glórias e contaram o que Deus tinha feito. Então, uma igreja que ora é uma igreja que paga o preço, é uma igreja que chora, é uma igreja que se extenua, é uma igreja que acredita, é uma igreja que confia, é uma igreja que luta. E quando ela finalmente alcança o seu objetivo, o que ela faz? Dá a Deus toda a honra e toda a glória, porque quem tem que ser exaltado é Ele e não nós. Parece que nos dias de hoje há algumas pessoas que se orgulham da sua fé, quando na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, toda a honra e toda a glória devem ser dados ao Senhor, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Há uma fábula sobre uma pulga que morava na orelha de um elefante. Então, onde o elefante ia, a pulga ia. Ela morava na orelha do elefante. Um dia, aquele elefante passou por uma ponte de madeira. Enquanto o elefante passava, a ponte estalou, gemeu, balançou, mas o elefante passou. Quando o elefante chegou lá do outro lado,
A pulga chegou pertinho da orelha dele e falou assim: puxa, cara, você viu como a ponte balançou quando nós passamos? Algumas pessoas que são como essa pulga. Elas acham que fizeram alguma coisa, que merecem alguma coisa. Há alguns seres humanos que são tão obliterados que chegam a dizer: eu me fiz sozinho. Você já ouviu alguém falar isso? Eu me fiz sozinho. Cara, quem lavou suas fraldas? Quem limpou o seu bumbum? Quem ensinou você a andar, a ler, a escrever? E você vai dizer que você se fez sozinho? A Bíblia é o contrário. A Bíblia diz assim: o que que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que se orgulha? Não, meus irmãos, a igreja que ora precisa ser uma igreja humilde, precisa ser uma igreja quebrantada. A Bíblia diz que quando tivermos feito tudo o que devíamos ter feito, a nossa fala precisa ser: somos servos inúteis. Fizemos apenas o que deveríamos ter feito. Irmãos, não se pode tornar credor de Deus. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Tudo o que Ele nos conceder será misericórdia de Deus, graça de Deus, favor de Deus. Então, a Deus seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. Esta bela história nos encoraja a buscar a face do Senhor. No Salmo 50, versículo 15, está escrito: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você pode repetir comigo? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você acredita nisso? Aquela igreja acreditava. Aqueles irmãos acreditavam. Embora fossem poucos em número, não tivessem qualquer força política, tudo estava contra eles. Mas eles criam no que está registrado como promessa de Deus no Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Jesus livrou Pedro e Pedro glorificou Jesus. Eu espero que quando a sua vitória chegar, quando o seu milagre acontecer, você se lembre de dar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o mérito e todo o louvor. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, vamos seguir os próximos 10, 15, 125 anos, se essa for a vontade do Senhor, mas vamos ser uma igreja que ora. Que a primeira igreja batista bíblica de Vitória da Conquista seja uma igreja que avança de joelhos e que marcha na oração, acreditando no poder de Deus e no amor de Deus, contemplando os milagres de Deus e em tudo dando glórias a Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Eu queria convidar você para fazermos uma oração. Você pode se colocar em pé neste momento? E somos uma igreja que ora. Somos uma igreja que ora. E a Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aquele era um dia de angústia para Pedro. Aquele era um dia de angústia para a igreja. E talvez hoje seja um dia de angústia para você. Queira Deus que não. Mas é possível que você esteja aqui hoje, a igreja está em festa, mas o seu coração está aflito. E você tem passado por dificuldades, a sua alma está sedenta, o seu coração está árido. Você tem lutado contra pecados que você não consegue vencer, você tem lutado contra inimigos que você não consegue derrotar, e o seu coração está sangrando. Então eu queria dizer para você, meu querido, minha querida, invoque o Senhor, Ele vai livrar você, e você haverá de dar a Ele toda a honra e toda a glória. E agora, como igreja, nós vamos orar. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e entregue para Deus o seu problema. Confie a Deus a sua luta.
Derrame diante do Senhor o seu coração. Rasgue a sua alma, seja sincero, não esconda nada, fale para Ele. Porque Ele é o Deus de Pedro. Ele é o Deus daquela igreja que, pequenina, pedia o impossível. E se Ele operou em favor daquelas almas, pode operar em favor de você.